Sr. Presidente do Congresso, Sr. Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, cumprimentos especiais ao líder eleito do PSD, Dr. Luís Montenegro, Srs. congressistas, um agradecimento especial ao Dr. Rui Rio pela frontalidade, empenho e valores que é importante relembrar neste Congresso, e ao companheiro Paulo Mota Pinto pela sua nobreza como político. 4 pontos, 4 tópicos que queria trazer aqui. Senhores congressistas, o PSD vive mais um momento extraordinário da sua vida. Ou recupera a confiança dos portugueses e recentra o seu protagonismo e importância na sociedade portuguesa, reorganiza-se, reforma-se e revitaliza-se, mobilizando os seus militantes e abre-se à sociedade, ou continua a afunilar-se, a estreitar-se, confunde-se no espectro político ou partidário, descaracteriza-se e perde a sua abrangência reformista na sociedade. Neste caso, o PSD não pode deixar de se preocupar simultaneamente com os portugueses mais pobres e de lhes dar uma esperança de vida melhor. Às crianças pobres a oportunidade de fugirem da pobreza e ganharem um futuro. Aos empresários e empreendedores, não os deixar perdidos sem condições de desenvolverem os seus projetos e iniciativas, com o pesadelo dos impostos, que são hoje um autêntico saque e esbulho da riqueza para alimentar um Estado mastodonte, escravizante, ideologicamente prepotente e dono do país. O Estado não tem que ser dono do país. O Estado é um instrumento ao serviço dos cidadãos para servir o país e a sociedade portuguesa. O PSD despreza o problema ideológico e carrega um problema de reforma organizacional, e isto é um tremendo desafio. Caros congressistas, verifica-se na generalidade dos países da Europa que o PS e a ideologia socialista tendencialmente desapareceram. Em Portugal, os socialistas reforçaram-se e mais recentemente ganharam 2 maiorias absolutas. Será que conseguimos parar um pouquinho, que seja, para pensar razões e porquê? Vejamos. O PS desencadeou 3 ataques políticos estratégicos desde há muitos anos para sobreviver ou morrer. Primeiro, para dominar o Estado, impondo o seu aparelho político no próprio Estado, ao seu serviço, distribuindo benesses por muitos, oferecendo empregos e tornando os cidadãos dependentes, a quem exige contrapartidas, empobrecendo a classe média. Segundo, promovendo a subversão interna do Partido Social Democrata, estimulando afrontas e interesses partilhados para dividir e enfraquecer. Basta perceber como desprezamos, ignoramos, minimizamos, inclusive os nossos melhores, que criticamos na praça pública, por exemplo. Não há santos, há aqueles que constroem e aqueles que invejam. Terceiro, recorrendo ao domínio da comunicação social, que usa sem escrúpulos. Por exemplo, ontem, à hora em que Luís Montenegro fazia o discurso, um canal televisivo de grande expressão nacional interrompeu para dar uma outra notícia. Isto é uma vergonha para um congresso com a importância que tem, este do Partido Social Democrata. Devíamos parar para pensar. Companheiros, o PSD definitivamente tem de apreciar os seus grandes, dar-lhes valor e reconhecimento interno que merecem. Vejamos 4 exemplos e a forma como não os temos sabido tratar e envolver, mais que não seja enaltecer nos méritos, trabalho realizado e obra feita no país,
o que fazemos por estados de alma, por invejas, porque somos muito bons a criticar os supostos defeitos e esquecemos que os portugueses valorizam a obra que, quando se compara com os socialistas, é extraordinária. Mas nós não a valorizamos. Valorizamos pouco aquilo que fazemos. Por exemplo, Cavaco Silva. Quantas vezes nós aludimos a Cavaco Silva? O único português que teve 4 maiorias absolutas. O único português que até este momento conseguiu pôr Portugal na ascensão em termos do desenvolvimento, que conseguiu ter uma linha de tendência para o nível máximo do desenvolvimento, consonante com os europeus. Mas falamos muito pouco deles. O português que, como Presidente da República, conseguiu, com os defeitos que tem, como todos nós temos, conseguiu fazer um equilíbrio do desenvolvimento e, de alguma forma, da estabilização do próprio país. Segundo, Pinto Balsemão foi um dos fundadores, e que está vivo, um dos fundadores do Partido Social Democrata, primeiro-ministro num momento extremamente difícil. Quantas vezes nós aludimos a este nosso companheiro de primeiro nível? Um homem que, ao mesmo tempo, tem um empreendimento empresarial. E eu pergunto para os senhores empresários que estão aqui, ou empreendedores, se sabem o que é pagar ordenados ao final do mês, se sabem o que é ter saldos na conta para pagar os ordenados, se sabem o que é que isso custa em termos num país e numa economia competitiva, sem favores em especial. Terceiro, Pedro Passos Coelho, que enfrentou uma situação extremamente difícil de austeridade, quando a austeridade foi criada pelo Partido Socialista, lançando o país na falência, e nós ainda hoje continuamos a ser os grandes responsáveis da austeridade. Não há vergonha para perceber que este não pode ser o entendimento do país. Passos Coelho desenvolveu um papel extraordinário que dá a possibilidade do país, até este momento, com os níveis de empobrecimento que têm crescido, que têm sido enormes, não ser muito mais rápido e muito mais intenso pelo trabalho anteriormente realizado pelo Pedro Passos Coelho. E isto é importante referenciar. E quarto, Durão Barroso. Quantas vezes nós também falamos de Durão Barroso? Podemos gostar ou não gostar da forma como ele saiu ou como ele entrou, mas ele desenvolveu e desempenhou um papel da maior importância como português na comunidade europeia, como Presidente da Comissão Europeia. E isto nós temos que valorizar. Outros partidos o fariam, nós ignoramos, e isto não deveríamos fazê-lo. Por último, a pergunta... Peço que conclua. Por último, pergunto, quem é este Partido Social Democrata? Que perde a abrangência reformista da sociedade, que não compreende ainda o processo de subversão interna promovido pelo PS, que não aprecia e valoriza os seus grandes. Não é possível, caros congressistas, continuarmos nesta senda. Com isto, o PS governa entre 1995 e 2026, 24 anos. O PSD, 7 anos. Mas nós é que somos responsáveis pelo aquilo que é mau do próprio país. Com isto, o PS governa e instalou-se definitivamente no país. E nós temos que reagir. Ontem, Luís Montenegro disse: não são os eleitores que estão errados, é o PSD que não convence. Viva Portugal, viva o PSD e viva Portugal. Muito obrigado.